Salve galera, bem-vindos ao canal. Hoje a gente vai falar sobre um tema burocrático, mas especificamente retificação de nome, né? É um tema que está aí causando muita angústia, ansiedade em muitas pessoas, levando em consideração, né, a situação política atual, né, e a incerteza do que vai acontecer no início do ano que vem, né, sob a posse do presidente eleito. Então, pensando em algumas questões que surgiram, né, sobre esse tema e a pressa de algumas pessoas, até por medo de perder, né, o direito de fazer a retificação, que a gente pensou em falar sobre isso e convidou a Tabata, né, que é psicanalista e advogada, para trocar essa ideia com a gente e pensar em possibilidades do que a gente pode fazer frente às dificuldades que a gente pode enfrentar indo no cartório, né, fazendo esse processo. Sim, tudo bom, gente? Tudo bom, Pedro? Fingi que a gente se conheceu agora, tudo bom? Bem-vinda. Obrigada. A gente está falando sobre a retificação do nome, conversamos um tanto, fizemos algumas pesquisas, porque, como eu estava falando com o Pedro, é tudo muito novo. Retificação de nome, ela já existe há muito tempo com outras coisas, por exemplo, situação de casamento, cidadania, erro gráfico, proteção à vítima. As pessoas podem ir alterar o nome e tal. Você pode alterar, excluir coisas do teu nome, acrescentar, por várias situações. A coisa de mudar o nome em pessoas trans é muito novo. O Supremo Tribunal Federal votou a favor de que algo que já era feito no judiciário pudesse ser feito no cartório. Isso em março de 2018, agora. E veio esse provimento em São Paulo, principalmente, que agora deu um aval maior para que os cartórios... Eu achei muito interessante isso. Antes, com a ideia do Supremo, ficava a critério do titular do cartório topar ou não. Agora, com o provimento, que na verdade não é uma lei, provimento é um ato normativo do Conselho Nacional de Justiça, ou seja, isso é do poder executivo, isso é do poder judiciário. Veio esse ato normativo dizendo, galera, agora os cartórios têm que fazer isso. As pessoas não precisam ir procurar um juiz e fazer tudo aquilo, entrar com o processo. Você pode ir acima de 18 anos, mostrando que você tem capacidade de decidir sobre si, ser livre. Você pode ir ao cartório e fazer isso. Então é muito recente. Então muita coisa do que a gente vai trazer hoje tem a teoria e tem a prática. Sim. E aí, vamos aproveitar que a gente recebeu algumas perguntas, né, de algumas pessoas que estão com dúvidas aí no processo, né, de como fazer, e vamos pensar junto o que dá para fazer, né, com essas questões que vieram e aproveitar a presença da Tabata aqui para responder isso aí. Então, uma pergunta que veio é a seguinte: precisa de alguma intervenção judicial ou advogado durante o processo? Boa pergunta, Pedro. Olha, exatamente por ser um processo administrativo, a ideia é que a pessoa não precise obrigatoriamente de um advogado. Mas, primeiro, que a própria Ordem dos Advogados diz que é legal sim ter alguém que saiba da lei, que conheça, que possa estar lá explicando, mas não é obrigatório num processo administrativo, não judicial, que você pode ir ao cartório, não precisa. Eu vou aproveitar aqui para ler o artigo 2, que fala... a gente vai precisar agora abaixar para caber o artigo, quero que vocês vejam aqui, tá? Eu vou ler aqui com vocês. Ai, cadê? Às vezes me dá uma dor na coluna só de ler isso aqui. Toda pessoa maior de 18 anos completos, habilitada à prática de todos os atos da vida civil, poderá requerer ao ofício do RCPN, que é o Registro Civil de Pessoas Naturais, a alteração e averbação do prenome, que seria o que a gente chama de nome, e do gênero, que seria o que a gente chama de gênero, a fim de adequá-los à identidade autopercebida. Esse artigo é interessante da lei porque fala que a pessoa sendo maior de 18 anos e podendo se dizer apta a exercer todos os atos da vida civil,
que seria estou ok, gente, posso representar a mim mesmo, pode ir ao cartório e fazer essa alteração, tanto do prenome quanto do gênero. Mas nisso a gente pensa em outras coisas também, né, Pedro? Assim, fiquei pensando, acho que nessa fragilidade, né, de estar nesses espaços, né, e ainda mais quando você não tem um auxílio mesmo, né, de entender como que funciona a lei e até onde você pode ou não, de repente estar com um amigo, né, porque caso você tenha uma negativa, né, do cartório, sei lá, que você não pode ou acrescentar 2 nomes, ou fazer alguma coisa que está dentro do provimento, de servir como uma testemunha para o caso de você processar, né, esse cartório que não tá ali prestando o serviço ao qual você foi buscar, né? Acho que caberia, né? Sim, é legal levar alguém como parceria tanto emocional como um testemunho de que está acontecendo lá. E outra coisa que a gente pensou aqui no papo antes de gravar tentem levar impresso o provimento. Ele é curtinho, ele tem só 10 artigos. Leve para dizer, isso não pode? Engraçado, aqui está dizendo que não precisa ser irônico, não precisa agredir as pessoas verbalmente. Mas dizer, aqui está dizendo que sim. Porque já mostra o texto da lei dizendo o contrário. Então a pessoa, na hora, precisa se perceber e falar, opa, acho que eu estou falando besteira aqui. E até por ser um procedimento novo, né, como a Tabata mesmo falou, que foi agora esse ano que saiu, pode ser que eles também não tenham ainda se atentado a alguns detalhes dentro do provimento, né? Então acho que é interessante até para mostrar mesmo lá na hora, né, se essa pessoa, enfim, encrencar com alguma coisa, né? Outra pergunta que veio também o gênero também é alterado junto ao nome? Nossa, Pedro, muito boa pergunta mesmo. A partir dessa pergunta, eu vou ler então o 4º artigo do provimento. De novo, que difícil, né, gente? Mas diz assim: o procedimento será realizado com base na autonomia da pessoa requerente, que deverá declarar perante o registrador do RCPN a vontade de proceder à adequação da identidade mediante a averbação do prenome, do gênero e aí que tá, de ambos. Ou seja, fazendo a retificação você pode fazer do teu prenome, do gênero ou de ambos, dando a entender que essas 3 possibilidades são válidas, de você fazer só um, só outro ou os 2 juntos. Então já responde uma outra questão que era essa, né? Se você pode alterar só o nome e deixar o gênero de batismo. Então, ou seja, pelo provimento pode, né? Sim. Uma outra questão que veio também é se pode acrescentar 2 nomes no prenome. Olha só, esse daqui também é uma boa, né? Porque prenome é o que a gente chamaria de nome e não o nosso sobrenome. Então, o que isso quer dizer? Na teoria pode, Pedro, eu imagino que sim. Se você quiser fazer um nome composto, você pode. O que a gente estava papeando antes é que na prática as coisas são um pouco diferentes. A lei fala da autonomia da pessoa, que eles prezam e eles esperam que a pessoa seja autônoma para escolher. Mas, como a ideia do nome legalmente é algo muito enrijecido, sim, e já faz tempo, é difícil. A ideia do nome, a partir de desde toda a vida, não é mutável, mas é uma lei que ela não é absoluta, ela é relativa. Então, para alguns casos, pode. Mas o que a gente estava papeando aqui o que faz se o cartorário ali, ou o titular do cartório, não topar com o nome que você quer, ou dizer que esse daí não é bem prenome, mas é sobrenome. Essa é uma dificuldade também, né? Né? Porque daí envolve esse terceiro influenciando na sua decisão, né? Porque não tem nada na lei que vai dizer, né, o que é um prenome e o que é um sobrenome, né? Então, tem a ver ali com as convicções daquela pessoa que está impedindo, né? Mais do que qualquer outra coisa, porque apoiado na lei não teria nada que impedisse, né, nesse sentido. A dica aí é vocês, com o provimento em mãos, frisar bem que a ideia é da autonomia
e que essa é uma convicção da pessoa e a tua é diferente, que você quer alterar o nome para isso ou aquilo. E, enfim, tem uma corregedoria aí do CNJ que a gente espera que possa dar conta dessas reclamações, de que a pessoa do outro lado não limite a tua escolha. E aí, agora a gente vai falar de alguns artigos interessantes que tem no provimento e que eu acho que vale a pena a gente frisar eles até para conhecimento mesmo, né? Porque eu acho que isso também tem causado muita insegurança e dúvidas sobre o processo, né? Então a gente vai falar de alguns mais importantes aqui que a gente elencou e a Tabata vai traduzir pra gente. Um dos legais que a gente pensou é o parágrafo 6º do artigo 4º, e que é uma batelada de coisa que vai aparecer aqui embaixo, aqui em cima, a gente vai pra baixo, que são os documentos necessários. Então, por exemplo, RG, CPF, título de eleitor, comprovante de residência, certidões de casamento e de nascimento de filhos, se houver, certidões negativas. Tem uma parte mais complicada que vai estar aparecendo aqui, são certidões na parte civil, na parte criminal, na parte trabalhista. Se você tem algum rabo preso em algum lugar, resumindo, é para você mostrar que você não tem, entendeu? Uma certidão que a gente chama de negativa. Outra coisa também vai falar dos laudos aqui, mas que são facultativos, né, Pedro? Ah, sim. E acho que também no caso dessas certidões, que você esteja negativado, isso não é impeditivo também, né? Ah, sim, é legal falar isso. Impeditivos. A falta do documento listado no parágrafo 6º, que acabou de aparecer aqui, impede a alteração indicada no requerimento apresentado ao ofício. Mas tudo que está no 6º que apareceu, lascou um pouco, porque é impeditivo. Mas também, como a prática é diferente da teoria do que a gente está vendo, a gente pode voltar. Acho que aqui termina aqui mesmo, né? Não consegue subir, volta, não consegue subir mais. Cervical dói. Por quê? Tudo que estava aparecendo, que não os laudos, de fato, são obrigatórios, mas não é tudo o cartório que vai pedir todos. Sim. Enfim, depende muito do cartório, pelo que a gente está percebendo. E aí o artigo 5, né, que fala da alteração... Que eu acho que essa é a mais importante, na real, né? Sim. O artigo 5 diz: a alteração do que trata o presente provimento, alteração de retificação de nome, tem natureza sigilosa, razão pela qual a informação a seu respeito não pode constar nas certidões dos assentos, salvo por solicitação da pessoa requerente, você, ou por determinação judicial, hipóteses em que a certidão deverá estar no conteúdo registral. Ou seja, não é para ter na certidão uma observaçãozinha ou alguma coisa, uma nota de rodapé, uma foto, um selfie dizendo que isso aconteceu, se você não quiser. A não ser que você diga, e a não ser que exista uma decisão judicial dizendo tem que constar, é sigiloso. E nesse caso, como não é um processo judicial, né? Você está indo... O processo administrativo está indo direto no cartório, ou seja, isso não tem que constar, né? E aí, se constar, né? Se acontecer, que eu acho que foi o que aconteceu comigo, se vier na sua certidão, então você entra em contato com o cartório para que eles emitam uma nova certidão, porque não deve acontecer. Sim. Né? Levem o provimento e já peçam isso tudo de uma vez, se for possível, até para não precisar depois, mas fiquem de olho com a certidão que vier depois. Sim, exatamente. Também tem um artigo 8º, que vale a pena pra gente amarrar os artigos importantes aqui. Todos são, óbvio, mas a gente pincelou alguns. O 8º fala: finalizado o procedimento de alteração no assento, o ofício no qual se processou a alteração às expensas da pessoa requerente comunicará o ato oficialmente aos órgãos expedidores de todos os documentos, bem como ao TRE no título de eleitor. Uma coisa que a gente achou interessante aqui dizer se foi possível o processo administrativo, não é para ter o processo judicial. Ou seja, se você já tem um processo judicial antes, você tem que aparecer lá com a certificação do arquivamento do processo.
uma coisa não vai correr junto com a outra, entende? Isso é bom. Esclarecer, né? Sim. Vocês têm que cancelar, arquivar, pedir a extinção do processo judicial para fazer do cartório. Uma coisa ou outra. Bom, gente, então é isso. Quero agradecer a presença da Thalata aqui, que, né, gentilmente se disponibilizou para estar aqui com a gente. Obrigada. E responder essas questões. E dizer que, bom, se vocês tiverem alguma sugestão, alguma, sei lá, angústia, ficou dúvida, vocês escrevem aí pra gente, né, nos comentários, deixa aí o seu recado, e aí quem sabe a gente Tabata volta, né, e faz não fala assim, mas dá like sim. Faz um segundo vídeo, exatamente, e dá like inclusive, né, compartilha, porque isso é importante para que cheguem outras pessoas, né, a ideia é justamente que elas sejam instruídas sobre esses processos para não acontecer violências, né, nesse sentido, de você ir no cartório e acabar tendo, por falta de não saber, né, como pode proceder, ter uma negativa e simplesmente sair de lá achando que não pode fazer mais, né, o processo de retificação. Então essa é a ideia do vídeo, né, então se vocês tiverem alguma outra sugestão, manda pra gente, tá bom? Tchau! Pera. Tem umas coisas, fica ligado. Ficou engraçado ou ficou tipo, gente, tadinha?